de facto com o povo, ou tem de compreender-se, perderam acesso ao poder, porque o poder vicia, o poder dá proeza, dá acesso ao dinheiro público, dá guardas, dá aquela sensação de que está a andar, tem pessoas que admiram, que baixam, que ajoelham. O Gino Carneiro é do MPLA. Então ninguém do MPLA, Isidro aqui fez uma abordagem bastante coerente. Não podemos pensar que alguém do MPLA, por estar a ser perseguido internamente, está com o povo. Não, 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 não. É que dentro do MPLA, desde sempre, existiram alas. Mas essas alas não é porque lutam para o bem do povo, lutam pelos interesses do país, pelos interesses econômicos, pelo dinheiro do país. E Gino Carneiro está hoje a ser perseguido, primariamente acusado de ter desviado de brinquedos, depois, portanto, de ter trabalhado com o homem da CIA, né? Que estava a fazer espionagem, agora é acusado desse processo. Na verdade, a luta aqui é que Gino Carneiro, como é da ala eduardista, e Gino Carneiro terá sido ele que foi à Espanha na altura. O Gino Carneiro é que foi à Espanha, convenceu José Eduardo dos Santos que pudesse voltar ao país e que nada podia lhe acontecer. E depois de José Eduardo dos Santos chegar no país, João Lourenço recebe o passaporte dele e lhe cortam a luz. Hoje Gino Carneiro, notam que até a XE, por exemplo, muita gente ataca muito Gino Carneiro, porque o Gino Carneiro foi ele que foi convencer o Zeidu para que fosse Angola, a pedido de quê? Do João Lourenço. Então, o João Lourenço tem apenas medo que este elemento chegue ao poder e possa retalhar. Mas não esperemos que Gino Carneiro, tal como se fala, muita gente diz, Gino Carneiro, se for atuado, pode dizer, portanto, como é que foi a fraude. Temos que parar de pensar assim. Porque quem teve a oportunidade de mudar este país, de trazer verdades desse país, foi o Zeidu. Mesmo na agonia, maltratado, a morrer dentro de casa, preferiu salvar o MPLA. Então, essa gente tem o MPLA como patrimônio para saca dos cofres do Estado. Logo, é importante que nós não gastemos solidariedade quando eles estão a se atacar, porque eles nunca vão colocar o país abaixo do MPLA. Nunca. Porque se eles tivessem colocado o país acima do MPLA, eles teriam desvendado muita coisa. O que vai acontecer? Gino Carneiro vai ser castigado, como já começou, mas tudo isso é de facto uma questão de interesses deles econômicos, não do país. É importante que não nos iludamos. Pensar que o Gino Carneiro, como está a ser perseguido, vai dizer a verdade, como é que o João Lourenço chegou ao poder. Não, não, não vai. Porque o Gino Carneiro, se fizer, vai entregar aquilo que é a máquina deles, que eles enriqueceu. E atenção, nós temos muito a cultura em Angola de inocentarmos nossos gatunos da nação. Gino Carneiro dilapidou este país. Gino Carneiro foi ministro das obras públicas no momento da reconstrução nacional. A malha rodoviária das estradas que temos, que hoje quase todas as semanas sofrem cesarianas porque não têm condições, pessoas morrem nas vias públicas. O ministro foi Gino Carneiro. O ministro Gino Carneiro foi governador de Luanda, foi do Quando Cubango. Mudou o quê? Então nós temos de parar de prestar solidariedade aos nossos gatunos da nação. E Gino Carneiro investiu tanto dinheiro em Paraguai, aquela empresa Ritz, tem lá hotéis, dinheiro do país levou lá. Por isso que está sempre no Brasil, ele para no Brasil e vai para o Paraguai. Investiu na América do Sul, dinheiro do povo. Então nós temos de pensar, temos de parar de pensar que ele, por ser perseguido, é boa pessoa. Não, o Gino Carneiro é uma das pessoas que dilapidou este país. A pobreza que vemos no país foi criada por uma dessas pessoas, é o Gino Carneiro. Como milionário, onde é que ele tirou dinheiro para ser milionário? Onde é que ele tirou dinheiro? Imagina, naquele tempo, quando ele estava no auge, o Libolo estava no auge, a equipa de futebol, a equipa de basquetebol. Hoje o Libolo caiu por quê? Porque a máquina que sustentava isso era o Estado. Hoje cortaram isso.
Então, esta luta que estão a ter é que nós temos de parar de apoiar os nossos gatunos que desgraçam o país. Temos que parar com isso. Agora, há uma questão também aqui. Eu disse que queria trazer aqui duas perspectivas sem contradição. Não nos empolguemos muito naquilo que acontece no MPLA. Por quê? O MPLA tem crise de escolha de um candidato. O MPLA pode criar essa campanha de perseguição a Gino Carneiro, porque em contra-inteligência, a estudação é o seguinte: a sobreposição de narrativas, de estratégias de conspiração, de combate, de assassinato de caráter contra uma vítima política gera solidariedade. Então, essa solidariedade pode gerar também, concomitantemente, uma onda de apoio. Pode-se dar o caso, o que está a acontecer com o Gino Carneiro é também uma estratégia de ele tornar uma vítima política do João Lourenço, para depois, no final, elibá-lo pelo facto de que ele está a ser perseguido, é a pessoa ideal. O mesmo aconteceu com o João Lourenço. Quando o João Lourenço foi perseguido pelo Zeidu, ficou no deserto. Quando ele chega a se candidatar como presidente, o que é que nós dizíamos? Se ele foi perseguido, então essa pessoa certa, porque afinal de contas, ele pensava diferente do MPLA todo. Olha o que ele fez ao país. Então temos de perceber, em contra-inteligência, repito, eles podem criar campanha de conspiração, assassinato de caráter, narrativas contra ele, para torná-lo como um elemento frágil que precisa de apoio popular para salvar-se contra o mal que é o João Lourenço. Quando, na verdade, internamente, eles estão a prepará-lo para subir como presidente e continuar a manter a máquina que rouba o país. É necessário compreender a política não só pelo que se vê, mas como também aquilo que não se quer dizer. A política é um jogo. A política é um jogo de inteligência, de estratégias. O MPLA não tem agora uma figura capaz de fazer frente com Adalberto Costa Júnior. Não tem figura popular e querida na sociedade. E nessa altura é preciso criar estratégias. Vão como se estivessem a combater o Gino Carneiro. Mas no final de tudo, não, ele até foi perseguido, Deus é bom e tal, mas é o bandido, é o nosso gatuno. Então temos que parar de olhar o MPLA como ainda a solução ali. Porque, repito, é utópico, é pouco inteligente esperar soluções do MPLA. Porque o MPLA é o problema, e problema não resolve problemas. Muito obrigado. Isidro? É Marabane. Marabane, ele vem mais rápido. 8 minutos. Cota lá ainda não entendeu. Epa, eu chamo cada um pelo nome do registro. Quando vocês me ouvirem chamar Anastácio, já sabem. Mas também não é Marabane, conforme aí o homem está a falar, é Marabane. Ou então, Dr. Stig Max. Ele é o Stig Max, Dr. Stig Max. Anda lá. 8 minutos. Olha só. Nossa. Já não temos assim muito a falar com relação a isso, porque eu acho que o Cis acabou de mostrar todos os possíveis cenários, tá a ver? E eu sou mesmo da opinião que essa brincadeira de estar a prestar tipo solidariedade, tipo aos gatunos e etc. é mesmo uma falha, porque assim, o que o MPLA faz em contra-inteligência? Eles geram expectativas e geram emoções. O povo angolano, um povo, por que em Angola existe um projeto candente muito forte de analfabetismo? Porque o analfabetismo também não permite o indivíduo desenvolver as inteligências que lhe permitem ter mais controle sobre as emoções. E quando o indivíduo está num momento em que já é adulto, mas não tem controle sobre as suas próprias emoções, ele acaba por comprar qualquer narrativa, porque as narrativas, ele se apoia nas narrativas por via do impacto emocional, não por via do impacto da razão.
Então, nós devemos aqui olhar a questão do fraco investimento na educação, a questão da educação degradada que nós temos, como um dos pilares que sustentam o trabalho de contra-inteligência que se faz a nível do país. E esse trabalho é que permite que o MPLA continue no poder. Porque se nós olharmos bem, a entrada do João Lourenço no poder foi precedida pela grande emoção. Ok? A ideia do indivíduo que começou a se opor contra o José Eduardo nos primeiros dias, etc. Então nós colhemos aquela emoção que é derivada dos 38 anos que ficamos com José Eduardo dos Santos e o mal que o José Eduardo nos fez. Então nós ajudamos a colocar e a tornar o próprio João Lourenço uma pessoa elegível, porque já não se elegível, aliás, porque já não se fez o escrutínio daquilo que ele foi durante o tempo que foi governador, acho que de Benguela, que foi ministro da Defesa. Já não se fez mais esse trabalho porque acreditava-se que ele era o indivíduo que estava a vir pôr um fim ao José Eduardo dos Santos. E o José Eduardo dos Santos, naquele tempo, representava o MPLA. E as pessoas pensavam que, pondo um fim ao José Eduardo dos Santos, já ressurgir um novo MPLA. E aquele MPLA da maldade, aquele MPLA do nepotismo, do clientelismo, aquele MPLA do roubo da coisa pública, ia ser enterrado com José Eduardo fora do poder. Mas aconteceu justamente o contrário. Se nós não começarmos a entender que eles jogam com os padrões emocionais, e para vocês verem a engenharia da emoção que continua a vigorar na nossa sociedade hoje, é nos casos das tias bolinhas, dos não sei quê, os escândalos mediáticos que acontecem o tempo todo, figuras públicas. E não se esqueçam que quando uma figura pública sai a falar alguma coisa, ou a se expor sobre algum determinado problema, ela tem já uma base de seguidores, tem uma base de pessoas que lhe escrutinam, que lhe acompanham. Então, o impacto de uma pessoa, por exemplo, o Incisa chega e diz assim, eu quando era miúdo, o Incisa, né, chega a dizer, quando era miúdo me violavam, por exemplo, numa minha tia. É diferente de um Mateus Damasio chegar e falar que ele era violado por um Mateus aos 12 anos. É diferente por quê? Porque ele tem um maior público, tem uma maior abrangência. E esse assunto facilmente chega em todos os cantos por causa da popularidade que ele possui. Então é justamente aí que o sistema joga. Quando nós vemos, isso é sobre contra-inteligência, isso é sobre contra-informação, isso é sobre você saber se posicionar, porque isso são as estratégias de manipulação. Quando você nota que as figuras públicas estão a aparecer muito, a expor-se em escândalos, porque o Base traiu a Iola, a Jéssica Pitbull deixou o marido, não sei o que, tudo isso na verdade são estruturas de contra-inteligência. Elas atuam de acordo com o quê? De acordo, primeiro, o povo está num baixo nível de literacia. O povo, logo estando num baixo nível de literacia, não tem muito controle sobre o ambiente que ele se encontra, não tem um pensamento crítico que lhe permite perguntar-se primeiro, quando a informação chega, a fazer as perguntas mais básicas. Para que serve essa informação? Como posso utilizar essa informação? E em que me beneficia essa informação? Isso são perguntas que têm a ver com o senso crítico de cada um. E uma sociedade minimamente educada, toda a gente em contato com uma determinada informação, ela faz essas três perguntas. Mas a nossa sociedade não tem nem o básico de educação, então ela não pergunta, mas ela entra naquilo que nós chamamos do grande fluxo. Toda a informação, ela é desenhada, na questão da distração social, toda a informação ela é desenhada para gerar um fluxo. E esse fluxo tem um tempo de vida útil, tem um tempo de vida que pode durar semanas, dependendo de quem é a pessoa que foi projetada, determinado tipo de informação, determinada exposição. Ela tem o tempo útil, tem o tempo, tem três espaços temporais. Tem o tempo de impacto. O tempo de impacto é um momento que toda a gente fala daquilo. O tempo útil é o tempo que as pessoas discutem sobre aquilo. E a última parte que me falha agora, que também está relacionada com o tempo, eu acho que é o tempo que a informação decai quando há uma intervenção direta de instituições do Estado para regularem, para darem um desfecho. Mas esses três passos de tempo podem durar às vezes um mês, pode durar uma semana, 2 semanas, e em um mês, uma semana, 2 semanas, o sistema consegue fazer muita coisa, porque ele, a princípio, ele precisa de manter as pessoas entretidas com alguma coisa para eles poderem atuar dentro de outros espaços, dentro dos gabinetes de poder e decisão, dentro das estruturas de lei, etc. E é assim que eles trabalham. Ou a gente aprende essas coisas, ou a gente já não aprende mais. E nós estamos cansados de falar sobre essas cenas todas. Hoje por exemplo, a gente ficou a saber que esse espetáculo todo
todo que houve, Matias Damasio, violência sexual, aquela miúda Borges que é modelo, violência do marido, Tia Bolinha, violência sexual, não sei o que. Vimos que esse todo o conteúdo que foi disponibilizado não passou nada mais, nada menos do que manobras articuladas de distração para se tirar o foco daquilo que foi o Congresso da UNITA. Porque o Congresso da UNITA, ele tem algo que o Congresso faz. Ele dá aulas de democracia ao MPLA. E essas aulas para o MPLA são aulas que acabam por destruir várias narrativas que o MPLA cria no decorrer do tempo. Uma das narrativas que o MPLA mais cria é sobre a ideia de que a UNITA e o MPLA é a mesma coisa, é tudo igual. Esse congresso que a UNITA realizou, ele deita por terra todas essas narrativas que o MPLA constrói. Então, inclusive, a narrativa de que existem alas dentro da UNITA também cai por terra só com o único congresso. Por isso é que para o MPLA é muito importante sabotar esse congresso. Primeiro porque o MPLA não tem capacidade de fazer igual. E o MPLA tem responsabilidades acrescidas na questão de expansão do espaço democrático e no espaço de diálogo. Então o MPLA, como não tem essa capacidade, o que é que ele faz? Ele sabota. Mas essa sabotagem que ele faz, que nós vimos durante a cena do Congresso, Adalberto fez isso, Adalberto está sabotando não sei o quê, Adalberto não sei o quê, Adalberto corrompeu não sei o quê, tudo isso faz parte da cimentação e solidificação da imagem de que aquilo que o Cissa chama de degradação por igualdade, degradar as ações da própria UNITA, é o MPLA se blindar da ideia, na percepção da coletividade, de que o MPLA e a UNITA são a mesma coisa. Só que quando isso acontece, o caso do Congresso da UNITA acontece, você consegue notar que há diferenças abismais entre o MPLA e a UNITA. A UNITA luta até hoje para impor os valores dentro da democracia, a democracia interna. E a democracia interna é uma amostra daquilo que a UNITA pode ser dentro do espaço da administração pública. Então isso é importante. Então, nós vemos que essas manobras todas que vão acontecer, inclusive essa questão do Higino Carneiro, tem a ver com essas questões do Higino Carneiro devem ser tomadas de várias formas. Elementos de distração existem dentro dessa narrativa, mas também servem muitas vezes para mostrar uma realidade que o MPLA já não consegue esconder. É dentro do MPLA que existem alas. Dentro do MPLA é que existem alas. Dentro do MPLA é que tem eduardistas, é que tem lourencistas e possivelmente quando um Adão da Almeida ou a Carolina Cerqueira subiram no poder vão falar que existem cerqueiristas e não sei o que mais. Essa porcaria que nós chamamos de alas existe dentro do MPLA e é uma tradição. E o Concissa falou e aqui falou muito bem. Até mesmo essa questão das alas dentro do MPLA também são usadas para dar a ideia de que dentro do MPLA existem bons indivíduos que são opostos àquilo que está-se a fazer com o país, o que é mentira. Esses indivíduos estão ou têm choques entre eles por causa dos interesses. São os interesses que determinam as lutas internas dentro do MPLA. Os interesses pessoais das suas empresas, das suas não sei que estilo de vida que têm. Há pessoas no MPLA que já não se imaginam viver como pessoas normais. Eles vivem tipo reis, quer viajar, sobe no jato, baza sei lá até onde, quer beber um vinho japonês, pega, atesta o que o avião privado, manda o jato privado até no Japão para comprar uma caixa de vinho. É o que acontecia com o Manuel Vicente. Diziam que o Manuel Vicente tinha um jato dele, que era só jato de fazer compras em Portugal e fazer compras em França, quer beber do bom vinho, o jato tá a sair, foi fazer as compras, tá a chegar com sacos disso, daquilo. Quer dizer, o indivíduo já não comia mais aquilo que se produz em Angola, aquilo que Angola importava e etc. Porque o indivíduo tem um estilo de vida. Imagina um indivíduo que vive nesse nível de estilo de vida, que a casa dele até no terraço tem piscina. Você acha que esse indivíduo se vê mais fora do poder? É que o poder cria vícios. O que nós não estamos a entender é que esses indivíduos do MPLA, eles são tóxicos dependentes, eles são drogados de poder. Esses indivíduos aqui, o poder eles vêm tipo uma seringa que eles petam na veia e metem um milagre aí dentro a girar. É assim que esses indivíduos se veem. Portanto, tudo que é isso que você vê dentro do MPLA, as discussões, as alas e etc. Nada disso surge para beneficiar diretamente o povo angolano, nem direta nem indiretamente. Mas surge para quê? Surge para fazer contra a inteligência, surge para fazer-se contra a informação, surge para distrair toda uma sociedade, surge para certificar-se que o MPLA consegue organizar-se internamente para continuarem no poder, porque aquilo já são heranças familiares. Esses indivíduos já não imaginam. Por isso é que eles acreditam que o poder é passível de se passar para um outro partido, mas nunca a UNITA.
Por quê? Porque eles têm medo da UNITA. O MPLA tem medo da UNITA. O MPLA, Mais um eles têm minuto, tanto mais medo. um minuto. Yeah. O MPLA, eles têm tanto medo da UNITA. Epá, que eles vêm para esses majores entrarem no poder, nós estamos fodidos. Então, tipo, para o MPLA é mais fácil um novo partido, um para já, um cidadania, um partido liberal, não sei o que, ser poder, para eles é mais fácil eles chegarem no poder, porque são estruturas que eles ainda podem fazer, que podem infiltrar os seus, ou podem fazer com que essas estruturas eles possam ter um determinado controle, que de certa forma vão continuar a manter o que é a hegemonia de poder. Eles podem infiltrar indivíduos dentro dessas estruturas, porque são estruturas que nem são tradicionais, foram forjadas em tempo de paz, já não têm assim muita resistência a receber determinados níveis de infiltração e etc. Não há resistência, são partidos novos e etc. Então nós temos essas questões todas que a gente precisa de discutir. Aquilo que acontece no MPLA não deve ser transformado em assunto de relevância nacional, deve ser transformado num assunto de relevância para os indivíduos do mesmo partido, e nós devemos continuar a discutir como é que Angola deve ser sem o MPLA. Nós precisamos de começar a pensar não Angola sem José Eduardo dos Santos, não Angola sem João Lourenço. Nós precisamos pensar urgentemente Angola sem o MPLA, porque o problema é que o angolano ainda faz o exercício não Angola sem João Lourenço. Já pensando na Angola sem José Eduardo, tudo vai melhorar. Não melhorou porcaria nenhuma. Angola sem João Lourenço não vai melhorar. Por quê? Porque o problema não são os indivíduos que estão dentro do MPLA. O problema é o próprio MPLA, enquanto um partido com uma dimensão histórica, que o primeiro negócio que fez para atingir o poder foi negociar as independências. Então, um partido que vem do negócio é um partido que entende o poder do negócio para se perpetuar no poder. É um partido que sempre usará as negociatas, a corrupção, a divisão, fomentará problemas dentro da própria sociedade, porque ele entende que a manutenção do poder é mais importante que os objetivos reais de um partido, porque o partido não foi forjado e não começou a funcionar dentro dos seus objetivos primários. Houve traição nos objetivos que nortearam as lutas revolucionárias. Então, o partido entende que desde o princípio trabalhou na contramão, e essa contramão é fundamental para o projeto de perpetuação no poder. Muito obrigado, Cota Laura. Obrigado.